Bom dia, pessoal. Estou iniciando meu terceiro vídeo de hoje. Eu procurei fazer alguns vídeos de 8, 10 minutos para não ficar tão longo. E assim a pessoa, se ela tiver interesse naquele assunto, ela só assiste aquele vídeo. Eu sou o Dr. Caradilac, advogado, criminalista, professor de Direito Penal e faço vídeos, não como o meu amigo Mário Oliveira Filho, lá do Criminalistas, que a doutora Patrícia Vanzolini é professora, excelente, musa do direito, né, como dizem, né, porque ela foi comentarista de TV, de telejornal. E eles falam sobre a lei, nós estamos falando sobre a nova lei agora anticrime, mas na área jurídica, para advogados que atuam na área. Eu não, eu procuro falar para alunos de direito, estagiários e para pessoas comuns. Eu tento traduzir para você o que a bendita lei diz, porque a lei, segundo o Código Civil, né, a lei é para todos, todo mundo tem que tomar conhecimento. O artigo, acho que 21 do Código Penal diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, né? Então toda pessoa tem que saber. Agora, como é que você vai explicar para a dona Maria e para o seu Zé o que é caput do artigo? O que é parágrafo isso? Se é o emprego da violência cometido com arma de uso proibido. Mas o cara não sabe nem o que é isso. Então, ele vai falar, gente, se for baiano igual a minha mulher, né? Gente, arma não é tudo proibida, só? Ou como mineiro, né? Mas vamos lá. Continuando, no primeiro vídeo eu falei sobre a história das leis, falei sobre o livramento constitucional e falei também sobre o tempo de pena. No segundo vídeo eu falei sobre o artigo 57, foi um vídeo só para ele. E agora vou continuar a ler aqui. Estou folheando a ler aqui. A lei eu imprimi, você pode imprimir pela internet. Vamos lá. A lei, como eu disse no primeiro vídeo, ela modificou alguns artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal e a Lei de Crimes Hediondos também. Então vamos lá. No artigo 316 do Código de Processo Penal, ele foi modificado e foi acrescentado o parágrafo único, que diz, olha que interessante, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O que significa isso? A cada 3 meses, o juiz é obrigado a olhar o processo e ver se deve continuar mantendo a pessoa presa. Hoje, até o dia 24, como é que funcionava antes? O camarada era preso em flagrante, ou era decretada a prisão dele preventiva no curso do inquérito, ou convertida a prisão dele em flagrante na custódia. Aí o coitado do advogado vai lá pedir a liberdade provisória, decisão já está exarada nos autos, não houve modificação fática, e pau, deixava o cara preso. Isso quando ele tem advogado. Sem advogado é pior, porque ninguém vai pedir a liberdade dele. Então ele fica com a prisão decretada. Nós temos um juiz famoso aqui em Mogi, o Dr. Fred, que deixa o camarada preso 2 anos, 3 anos e nada. Por exemplo, estou com o caso do menino Gabriel, que está preso há 1 ano e meio já, acho que quase 2 anos que ele está preso, e o processo não acaba. Não acaba. E você pede liberdade, ele fala que não modificou a condição fática. Agora não. A cada 3 meses ele tem que pegar e dar uma geral no processo e ver se deve manter a prisão. Que chega, né? Deixar o cara jogado na cela lá. E se esse Gabriel que tem advogado, que já entrei até em Brasília com habeas corpus, não conseguir soltar, imagina o coitado que não tem advogado, que fica lá. Porque o defensor público, por melhor que seja, ele não tem o interesse de ficar toda hora pedindo liberdade. Ele só vai... 90% ou 99%, vamos dizer assim, dos defensores públicos, eles só tomam conhecimento do processo no dia da audiência. Então, na custódia ele tem um defensor público. Acabou, não tem mais. Aí ele só vai ter o defensor público lá no dia da audiência. O defensor chega, olha o processo, não sabe nem o que está pegando, nem conhece o cara. E não tem, vocês me perdoem eu falo assim, mas eu vejo isso no dia a dia. Eles não têm a capacidade de falar com o preso. Eles têm que entender que eles são defensores, o nome já diz defesa. E para você praticar uma boa defesa, você tem que conhecer do caso. Alguns agora que eram vergonha estão indo lá no presídio visitar o preso, entrevistar o preso, ver o caso, para depois atuar. Agora a maioria, sinto muito, a maioria dos defensores são arrogantes, acham que não precisam da OAB, não são advogados, não gostam de advogados, vocês sabem disso, colegas, eles são muito arrogantes, são folgados, se sentem, acham que estão ali no patamar do Ministério Público. Eu falei esses dias na Defensoria Pública, eu fui pedir uma cópia do inquérito há 2 anos, quando ainda não era digital o inquérito, eles não quiseram me dar, eu falei, pô, desculpa, entrei no lugar errado.
aqui é Ministério Público, né? Porque vocês estão acusando, né? Vocês não estão querendo praticar justiça aqui, né? Aí me expulsaram, claro, né? Eu fui convidado a me retirar, mas se eu não quisesse sair, eles me expulsavam. Então, esses presos ficavam Deus dará. Agora não, o juiz a cada 3 meses ele é obrigado a pegar o processo e dar uma geral. Entenderam, pessoal? Então, a sua prisão vai ser revisada a cada 3 meses. Ele vai ter que explicar por que você vai ficar preso ou não. Ou por que o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, seja quem for, vai ficar preso ou não. Ok? Fechamos isso aí? Agora tem um caso interessante. Eu vou falar nesses próximos minutos desse caso aqui. Mudou a lei, porque vocês sabem que nós progredimos sempre, né? E nos Estados Unidos você tem exame genético há sei lá quantos anos, né? 30, 45 anos. Aqui no Brasil não tem, não tinha. Então agora, de acordo com a lei, foi criado um artigo, no artigo 9º lá, diz o seguinte: o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento de pena. O que é isso? Primeiro vamos ver o que é o caput do artigo 9º, né? Eu deixei aqui aberto aqui o artigo. Vamos lá. Artigo 9º da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, de 1984. A comissão... Vamos lá, aqui. 9º. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, quais são? Os crimes hediondos? Serão submetidos obrigatoriamente, são obrigados, não estão pedindo aqui, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Essa lei é de 2012. Só que agora a lei está obrigando até quem já está preso. Porque essa semana eu consegui um semiaberto para um cliente, ele está preso há 18 anos, ele só cometeu 10 faltas graves, né? O Fabiano. Aí a irmã dele me ligou: doutor, eu estou valendo aqui, o senhor mandou a decisão do juiz, ele está mandando colher DNA do meu irmão, por quê? Eu falei: porque seu irmão cometeu crime grave, tentativa de homicídio, assaltos e tudo, e agora tem um banco nacional de DNA, onde vai ficar guardado o material dele, para futuramente, se precisar desvendar algum crime, ele vai estar lá para ver se foi ele ou não que cometeu o crime. Isso é muito interessante. E o mais interessante disso, doutor, professor, e se meu preso não quiser fazer o exame de DNA? Ele pode? Pode. Só que ele comete falta grave. Aí que tá. Parágrafo 8º da nova lei, do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, meu camarada, você que cometeu crime grave, ou você que tem parente que cometeu crime grave, assalto, homicídio, qualquer crime hediondo, você é obrigado a colher material de DNA para ficar no banco de dados do federal. Se você se recusar a dar o material, você comete falta grave, ok? Gente, espero que vocês estejam gostando. Eu estou tentando ser o mais simples possível, tá bom? Para atingir o meu público, meus clientes. E se você gostou, dá um like lá no YouTube, assina meu canal e me acompanha no Face também. Eu estou no Face, no Instagram, estou em todo lugar. No meu status do WhatsApp, estamos aí divulgando tudo, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.